Grupo EBX, de origem brasileira e dimensão global, que implementa projetos estruturantes, transformacionais, que investe ao ritmo de 8 bilhões de dólares por ano até 2020. Está executando uma obra extraordinária, nunca antes realizada pela iniciativa privada no país. Única, planejada com o objetivo de servir ao Brasil, tornar o país mais eficiente e competitivo. Um superporto que vai atrair 50 bilhões de dólares em investimentos. 20 bilhões de dólares já estão comprometidos pelas empresas em instalação no Superporto do Açu. Os outros 30 bilhões de dólares de investimento já estão em desenvolvimento. O Porto do Açu nasceu em 2007 com o objetivo de exportar o minério de ferro produzido pela MMX em Minas Gerais. Durante o desenvolvimento do projeto, percebemos que poderia ser muito mais do que apenas um porto de minério. Com base no potencial da região e sua tradição portuária, o porto de minério foi transformado em um grandioso complexo industrial e portuário, o Complexo Industrial do Superporto do Açu, o mais bem integrado do mundo, em implantação pela LLX. Um complexo multiindústria. São 90 quilômetros quadrados de retroárea, com capacidade de movimentar 350 milhões de toneladas de carga por ano nos seus dois terminais, o TX1 e o TX2. Isso posiciona o Superporto do Açu como um dos 3 maiores portos do mundo. São 17 quilômetros de cais, 26 metros de profundidade. Capaz de receber simultaneamente até 47 embarcações, incluindo navios de grande porte como os VLCCs e Chinamax, e suportar uma movimentação anual de aproximadamente 14.200 embarcações. Uma revolução logística, do caminhão para a navegação de cabotagem. Possui localização estratégica. De um lado, as reservas potenciais de 1 a 2 trilhões de dólares de minério de ferro de Minas Gerais. Do outro, as reservas de petróleo das bacias brasileiras. Apenas a OGX tem recursos potenciais de 5 bilhões de barris na bacia de Campos. O Superporto do Açu vai movimentar mais de 35 bilhões de dólares entre importações e exportações oriundas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. E pode escoar cerca de 30% das exportações de Minas Gerais, equivalente a mais de 9 bilhões de dólares, e cerca de 45% das importações, mais de 4 bilhões de dólares. Com uma aduana eficiente, com verificação de carga eficaz que permite a verdadeira prática do just-in-time. Um superporto para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás. Um porto para o Brasil. Interligado com ferrovias e rodovias que conectam o Centro-Oeste e Sudeste brasileiro. Com movimentação de mais de 75% do PIB nacional. O Superporto do Açu é um exemplo de logística integrada e de baixo custo. Uma revolução logística do Brasil para o mundo. Idealizado em 2007, o Superporto do Açu se encaixa perfeitamente no atual plano de investimentos em logística do governo federal, que vai conectar portos, rodovias e ferrovias. A conexão com a malha ferroviária, por meio de novos trechos, vai ligar o empreendimento aos estados de Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, o Comperj, também pode utilizar estes novos trechos ferroviários para escoar produtos petroquímicos. O Superporto do Açu possui um corredor logístico com 43 quilômetros de extensão e 400 metros de largura. Esse corredor é formado por dutos, linhas de transmissão, rodovias e ferrovia, com fluxo de até 100 mil veículos por dia. A linha de transmissão em 345 kV com 58,5 km de extensão conecta o Superporto do Açu ao Sistema Interligado Nacional. O terminal TX1 do Superporto do Açu tem potencial de exportação de 100 milhões de toneladas de minério por ano e 1.800.000 barris de petróleo por dia.
O terminal TX2 é um canal de acesso protegido do mar aberto, com 6,5 km de extensão, 333 metros de largura e até 18 metros de profundidade. A Unidade de Construção Naval do Açu e indústrias de apoio offshore já estão se instalando no TX2 e o T-Multi, que vai movimentar diversas cargas. Na construção do quebra-mar do TX2, estão sendo usados blocos de concreto flutuantes produzidos pelo Cujira, o maior dique flutuante da Europa. Os blocos são assentados de forma alinhada no fundo do mar, sobre um leito de pedras previamente lançadas. Depois, os blocos são preenchidos com água e areia, formando o quebra-mar. O Superporto do Açu oferece importantes vantagens competitivas, como a garantia de suprimento de matérias-primas e segurança no fornecimento de energia, eficiência operacional e logística, e 2% de ICMS ao invés de 18%, um importante incentivo para o desenvolvimento do Norte Fluminense. Hoje, 7.000 pessoas trabalham na construção do Superporto do Açu, que vai gerar mais de 50.000 empregos em sua plena atividade. Há muito tempo, o Brasil merecia um complexo industrial integrado a um superporto com essa grandiosidade e eficiência. Estrategicamente localizado a 150 quilômetros da Bacia de Campos, responsável por 85% da produção atual de petróleo do Brasil, o Superporto do Açu serve como base para a indústria de petróleo e gás. A operação de transbordo, ou seja, a transferência de óleo de navios menores para de maior porte, representa fretes mais baratos. Essa economia pode chegar a $5 por barril exportado para a China em VLCCs. O tratamento e blending do petróleo na unidade de tratamento do Superporto do Açu, já licenciada, possibilita a melhora da qualidade do petróleo e a redução do desconto em relação aos preços internacionais em $5 por barril. Empresas brasileiras e internacionais de exploração e produção de petróleo e gás natural poderão usufruir da infraestrutura do Superporto do Açu, que pode receber gás natural por meio de gasodutos, principalmente da Bacia de Santos. Poderão ainda ser realizadas operações de permuta de gás natural entre a OGX e a Petrobras. A OGX pode entregar para a Petrobras, em Santos, o gás natural produzido em águas rasas naquela bacia. E a Petrobras pode entregar o gás para a OGX em Cabiúnas, que fica a aproximadamente 100 quilômetros do Superporto do Açu. Na Bacia de Santos, a OGX descobriu óleo no pré-sal em águas rasas, com um potencial de produção de 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. O Superporto do Açu terá um terminal para receber navios de gás natural liquefeito e uma unidade regaseificadora flutuante, com capacidade para regaseificar até 14 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. É a oficina natural para a indústria de óleo e gás. O gás natural vai atender a primeira fase da termoelétrica da MPX e das siderúrgicas que se instalarem no complexo. A OSX está implantando uma unidade de construção naval, a UCN Açu. Com um investimento de $2 bilhões, será o maior estaleiro das Américas. Com capacidade de processamento de 180 mil toneladas por ano e de integração de 220 mil toneladas por ano, expansíveis para até 400 mil. A UCN Açu apoia o desenvolvimento da indústria naval brasileira, suportando o cumprimento da regra de conteúdo local mínimo que as empresas produtoras de petróleo e gás se comprometem nos leilões de concessões de blocos exploratórios no Brasil. Com um cais de 3.525 metros, a UCN integra até 11 FPSOs e constrói 8 WHPs simultaneamente. Na parceria estratégica com a Hyundai Heavy Industries, a OSX promove a transferência de tecnologia estado-da-arte de quinta geração para o Brasil, garantindo altos níveis de produtividade na UCN Açu, transformando tecnologia asiática em patrimônio nacional.
Modernos processos de produção baseados em precisão robótica garantem a elevada eficiência operacional da UCN Açu. A OSX vai ser a Embraer dos mares. A OSX está implantando o Instituto Tecnológico Naval, o ITN, focado no desenvolvimento de tecnologia e na qualificação profissional para a indústria naval, com o apoio da Hyundai, institutos de pesquisas e universidades. São 14 mil empregos gerados na construção e operação da UCN Açu. Na região, há uma força de trabalho de cerca de 220 mil pessoas e o Superporto do Açu oferece a possibilidade de aproveitamento local de mão de obra. A OSX já firmou parceria com o Senai para a capacitação de 3.100 profissionais do setor naval apenas em 2013. É o conhecimento como ativo gerador de desenvolvimento para o Brasil. O modelo integrado do complexo industrial permite que a UCN tenha economia de até 56% em soldas, em função do uso de chapas de grandes dimensões, produzidas em siderúrgicas instaladas no complexo, além do benefício de energia com custo 30% inferior, gerada também no complexo. O Superporto do Açu possui o maior complexo termoelétrico já licenciado do Brasil, da MPX, com 5.400 megawatts, um investimento de 15 bilhões de reais. Cerca de 30% do investimento total nas usinas é dedicado a controles ambientais. Diversas indústrias já estão em processo de instalação no Superporto do Açu. A Tecnip, produtora de tubos flexíveis para a indústria de petróleo e gás, está investindo 650 milhões de reais e criando 600 empregos diretos. A NOV, que também produz tubos flexíveis, está investindo 200 milhões de dólares e gerando 400 empregos diretos. A Intermur, que presta serviços de ancoragem para plataformas e FPSOs, está investindo 50 milhões de reais e criando 75 empregos diretos. A Subsea 7, empresa de construção submarina, irá instalar no Superporto do Açu uma base de soldagem de tubos rígidos revestidos para a indústria de óleo e gás. Está investindo 200 milhões de reais e gerando 1.650 empregos diretos e indiretos. A GE e VIM Brasil são as primeiras empresas a se instalarem no polo metal mecânico, com unidades industriais de ponta e centros de distribuição para exportação. A LLX possui mais de 70 memorandos de entendimento assinados por empresas de diversos segmentos que desejam se instalar no Superporto. O complexo terá ainda siderúrgicas e cimenteiras e irá armazenar e exportar produtos agrícolas, como soja, milho e café, além de importar trigo e fertilizantes. Silos de armazenamento farão parte da infraestrutura do complexo. Máxima eficiência, mínimo desperdício. O Superporto do Açu já está trazendo desenvolvimento para o norte fluminense. Com base no crescimento populacional esperado com a implantação do Superporto do Açu, a Rex, empresa do grupo EBX, que atua no setor imobiliário, elaborou um projeto urbanístico para a construção de um bairro planejado em São João da Barra, com o objetivo de promover o crescimento ordenado da região, evitando a favelização. Este bairro receberá 270 mil pessoas e tem o projeto assinado pelo reconhecido arquiteto Jaime Lerner. Esse empreendimento não pode trazer nenhum prejuízo ao meio ambiente e principalmente total integração com a cidade e criar sempre condições para melhorar a qualidade de vida, para que esse empreendimento seja um exemplo não só de logística, mas um exemplo de como conceber uma cidade nova, no sentido que ela seja uma contribuição. O bairro fica a 10 quilômetros do Superporto do Açu
Vai ter condomínios residenciais e comerciais ligados por canais e lagoas artificiais, incentivando o uso do transporte aquaviário. Será a Veneza dos Trópicos e terá o nome escolhido pela população da região. A realização de um projeto como esse exige responsabilidade. É preciso investir no bem-estar da população e na preservação ambiental da região. São iniciativas que promovem a dignidade, geram emprego, renda e melhores condições de vida. O Grupo EBX sempre assume e implementa compromissos socioambientais no início de cada um de seus projetos. No Norte Fluminense, estamos desenvolvendo mais de 50 programas socioambientais, mais de 150 milhões já foram investidos. Estamos implantando na região o conceito de gestão integrada do território, que coloca a cultura local como um novo eixo da sustentabilidade. Nossa iniciativa de proteção ambiental de 18 mil hectares em torno do Distrito Industrial engloba a criação de reservas, parques e áreas de proteção ambiental, que suportarão o cinturão agrícola do distrito. O cinturão agrícola estimula o desenvolvimento da agricultura familiar no Distrito Industrial. Disponibilizamos para os agricultores maquinário e apoio técnico em parceria com universidades. Ao cinturão agrícola, iremos integrar o Vila da Terra, modelo de reassentamento familiar. As casas foram entregues totalmente mobiliadas e construídas em local escolhido pelos produtores rurais em função da qualidade do solo para a produção agrícola. O Vila da Terra foi o embrião do processo de autossustentação alimentar da região, com o objetivo de suprir a sua crescente população, que tem potencial para atingir 500 mil habitantes em 2025. Milhares de famílias serão beneficiadas. Ah, é bom. Aqui em casa tudo feliz. Eu, a Amandinha, minha esposa, casa nova, vida nova. A implantação do entreposto oferece infraestrutura e suporte às atividades pesqueiras em São João da Barra e região. Vai eliminar intermediários na comercialização do pescado e permitir aos pescadores da região agregar maior valor aos seus produtos. Essa iniciativa faz parte do nosso compromisso de compartilhar riqueza. Estamos implantando a RPPN Caruara. Maior unidade de conservação privada do país, tem o objetivo de proteger os ecossistemas de Restinga, com uma área de 3.845 hectares. Para cada metro quadrado que a empresa tira de vegetação dentro do empreendimento, para construir seu empreendimento, ela tem que recuperar, tem o compromisso de recuperar entre 3 e 5 metros quadrados em uma outra área, como uma compensação florestal. Também desenvolvemos um viveiro de mudas com 2 milhões de espécies nativas. Em parceria com o Projeto Tamar, monitoramos as tartarugas que visitam e se reproduzem nas praias da região. Já foram retiradas 569 desovas da área de risco. Isso significa a devolução de mais de 50 mil filhotes de tartarugas para a natureza. Pode ser economicamente bom e viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Eu creio nisso. Por isso eu vim para cá. Somos um grupo que tem uma visão ampla, múltipla, que empreende com ousadia e eficiência, que realiza. A nossa inspiração é a possibilidade de compartilhar riqueza. Nós acreditamos no potencial do Brasil, no talento dos brasileiros. Sabemos o tamanho dos desafios do nosso tempo. Temos a responsabilidade e a transparência de quem confia na sua capacidade de realizar. O nosso objetivo é contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do Brasil. Para isso, criamos este superporto, único, eficiente. Complexo Industrial do Superporto do Açu. O complexo Porto Indústria mais integrado do mundo. Um porto para servir ao Brasil.